Graça e a paz e boa noite para todos, em nome de Jesus, para a Igreja do Senhor, a Igreja do Senhor que se encontra no Brasil. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Graça te dou, Senhor, que nesta noite Deus nos concede a realizar mais uma gravação de um vídeo. E eu creio que vocês, meus irmãos, minhas irmãs, irão entender, louvado seja Deus, irão entender o porquê a preocupação de Deus conosco, com a sua igreja, né? Nós temos irmãos e para que viemos utilizar essa ferramenta chamado a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Amém, povo de Deus. Quando a Bíblia, a palavra do Senhor, que ela está com a igreja, ela pertence à igreja, é a igreja do Senhor que faz utilização das Escrituras Sagradas como regra de fé e prática, 2 Timóteo 3, 16, 17. E prepara o homem de Deus para toda boa obra. Ou seja, nós temos, igreja, o instrumento, ou seja, o canal, louvado seja Deus, a bússola que irá governar, governar as áreas de nossas vidas, amém? Em João 8, 32, glória a Deus, aleluia, quando o Senhor falou para os judeus, para a nação chamada os judeus, e aquele povo religiosos, né? Religiosos, quando em João 8,32 o Senhor falou para eles que se eles conhecessem a verdade, eles seriam libertos. De fato, se o próprio Senhor, que é Jesus que liberta, amém? Que é Jesus que liberta-nos, falou para aquela nação, para os judeus, aquela nação que não creram nele e não receberam, não aceitaram, ele falou: vocês precisam conhecer a verdade. E eles conheciam a verdade? Lógico que não conheciam. Por que não conheciam? Porque se eles conhecessem a verdade, louvado seja Deus, então eles teriam aceitado e teriam seguido. Mas eles não aceitaram e não seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, igreja, eu me encontro aqui, irmãos, sobre esta mesa, tá? Com a permissão do Espírito Santo, para que seja realizado mais uma gravação e que a igreja do Senhor possa, louvado seja Deus, possa fazer um bom aproveitamento, um crescimento e edificação na construção da vida espiritual de cada um, individual e pessoal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Me encontro, irmãos, com o Evangelho de Marcos, amém? Marcos capítulo 7, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, que vocês venham acompanhar, né? Assistindo e acompanhando o tema que vai ser colocado nesta gravação, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Me encontro em Marcos 7, amém? Glória a Deus, aleluia. Marcos 7, o tema fala Jesus e a tradição dos anciãos, louvado seja Deus. A partir do verso 1. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram em volta ou em torno de Jesus. 2. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem
lavar. 3. Porque os fariseus e todos os judeus, observando, ou seja, guardando ou conservando, aleluia, a tradição dos anciões, não come sem lavar cuidadosamente as mãos. Glória a Deus, aleluia. 4. Quando voltam da praça, não come sem lavar. Há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarro, vasos de metal, cama. 5. Os fariseus, aleluia, glória a Deus, e os escribas perguntaram, aleluia, a Jesus, glória a Deus, aleluia, por que os seus discípulos não vive vivência, aleluia, aleluia, não vive conforme, aleluia, a tradição dos anciãos, mas come com as mãos impuras. Glória a Deus, aleluia. 6. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, aleluia, aleluia, este povo me honra com os lábios, rabá, aleluia, glória a Deus, mas o seu coração está longe de mim. Verso 7. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos humanos. 8. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Vocês guardam a tradição humana. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Rabaixo, reipa. Oh glória. Verso 9. Disse-lhe, ainda vocês sempre encontram uma maneira, uma forma, dão um jeito. Aleluia. Rejeita o mandamento de Deus. Rejeita o mandamento de Deus, rejeitam, aleluia, a lei de Deus, rejeitam a vontade de Deus, fogem da vontade de Deus e entram na vontade do homem. Aleluia, rabaxureipa. Aleluia, rabaxureipa. 10. Aleluia. Pois Moisés disse, honre seu pai, sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. 11. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, ajude que você poderia receber de mim. Comba, isto é a oferta ao Senhor. 12. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe. 3. Invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Amém? Amém, igreja? Marcos capítulo 7, verso 1 ao versículo 3. Meus queridos povo de Deus, o tema sobre a gravação desse vídeo esta noite, glória a Deus, aleluia, a esta noite, que segundo a palavra de Deus, nós já estamos no dia 7, no dia 7 de setembro, ou seja, dia 7 de setembro, de acordo com o calendário gregoriano do Papa, do catolicismo, calendário.
Então, o calendário que ele é implantado e ele é seguido e ele auxilia os brasileiros a organizar-se as suas vidas. Oh glória! O calendário gregoriano, que foi um papa estabelecido, criado por esse papa da Igreja Católica Romana. É o calendário que é seguido no Brasil, ou Igreja de Cristo está no Brasil, ou os crentes, ou os cristãos que estão no Brasil, que a nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é no céu, não esquecendo, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Bem, o tema esta noite é tradição. A gravação é sobre tradição. Bem conhecido na graça e misericórdia, segundo o que vimos aqui, a partir do versículo 1, os fariseus, né, e alguns escribas, vindo de Jerusalém, né, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comia pão com as mãos impuras, isto sem lavar. Por os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não come sem lavar cuidadosamente. Bem, igreja, as mãos. A gravação, ela vai hoje nos falar sobre tradição. E nós temos aqui, o tema da palavra, é que o Senhor Jesus, ele exortou, ele deu uma exortação aos escribas, né, da religião, né, do judaísmo, e aos fariseus, que segundo a palavra de Deus, tanto os escribas, né, quanto os fariseus, eles faziam parte do tribunal religioso em Jerusalém, que pertencia ao sumo sacerdote, né? Então os escribas eram e é visto, conhecido pelas escrituras como copiadores ou escrito, né? Ou escritores de leis, né? E os fariseus também trabalhando também com leis, né? E segundo a Bíblia, eles conservavam a tradição dos mais velhos, né? Dos antigos, a tradição. E como nós encontramos, infelizmente, o Brasil, né? Ele tem as suas tradições, né? Não é uma tradição. O Brasil carrega as suas tradições, né? E a Igreja de Cristo, que está no Brasil, infelizmente, a igreja vem ao seguimento às tradições do Brasil. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Interessante que o Senhor Jesus não somente exortou a respeito da tradição, como também o Senhor reprovou, porque a igreja dele seguindo a Cristo, não seguimento a tradição da religião, mas sim, porque os judeus eles tinham as tradições deles, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E o segmento deles, ou seja, era basicamente nas tradições, e ali o Senhor reprovou. Louvado seja Deus, exortou e reprovou. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus, aleluia. O Senhor falou no verso 6, Jesus respondeu, bem profetizou Isaías, a respeito de vocês, importa, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o Senhor falou, Isaías profetizou, que vocês honram a mim com a boca, os lábios, vocês me honram com palavra, mas o coração de vocês tão longe. Louvado seja o nome do Senhor, porque em vão vocês me adoram. E hoje também não é assim. Hoje nós podemos ver pela instrução, pela orientação
pelo ensinamento da palavra de Deus, pelo o segmento nas igrejas. Nós vamos ver que hoje está assim. Hoje os cristãos, hoje os crentes, infelizmente, louvado seja Deus, estão muito observando, na observação de mandamento, de ensinamento, doutrina que pertence ao homem e não pertence a Deus. Ou seja, procura um cuidado, cuidadosamente em guardar o mandamento, ou em guardar o ensinamento humano e não guardar o ensinamento de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Naquela geração, aleluia, naquela época, louvado seja Deus, os da religião do judaísmo, aquele povo, aleluia, que missionava e recebia, crendo no Deus, o Criador da nação de Israel, o que escolheu a nação, eles falavam muito sobre Deus, eles depositavam muito a sua crença, a sua fé em Deus, mas eles não guardavam, segundo o Senhor Jesus deixou escrito, eles não guardavam a lei de Deus, eles não guardavam o mandamento de Deus, eles não seguiam a palavra de Deus, eles não seguiam a palavra de Deus. Quem falou foi Jesus. Aleluia, aleluia. E hoje não está assim, nesse século 21, a igreja de Cristo no Brasil, os cristãos procuram guardar a tradição humana, ou seja, comemoração, festividade, é o ano todinho, só comemoração, festividade, tradição humana, ou seja, mas a palavra de Deus, ninguém quer observar. O que diz a palavra de Deus, o que nos orienta a palavra de Deus, o segmento que ela nos dá, para que viemos nos ausentar do mundo, ninguém quer observar. Não quer observar. O cristão não quer observar. Está se aproximando uma data, uma época histórica, aleluia, de intermediadores no Brasil, pelo os segmentos, aleluia, de religião, principalmente o segmento, a religião do catolicismo, que é uma religião deturbada, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, e prostituída e adulterada, louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja está muito visando, a igreja de Cristo procura muito em conservar as tradições de religiões, aleluia, ou seja, a origem, historicamente, mas os cristãos de hoje, do Brasil, que estão no Brasil, igreja não procura guardar a palavra de Deus. É o que Deus tem sentado ao coração do pastor Conselheirino. Louvado seja o nome do Senhor. A esta tarde, louvado seja Deus. A esta tarde, para que essa gravação venha ser feita, realizada. Muita observância, muitas preparações. Quando vai chegando essas datas históricas no Brasil, aleluia, essas comemorações, só vê a igreja cristã se programando, se preparando, aleluia, para comemorar. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta, igreja. Nós temos o nosso segmento aqui, ó. Tem que ser a palavra de Deus, aleluia. Cristo diz na sua palavra que os dias são maus. Diz a palavra de Deus. Jesus deixou esse ensinamento. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Jesus falou que ele veio para trazer espada. Cristo veio, glória a Deus, para trazer espada, dissensões, não aceitação. Querido, eu e você, como igreja, meu irmão, minha irmã, pastor, mestre, doutor, evangelista, apóstolo, dependentemente do cargo eclesiástico, é igreja, é crente, é cristão, é seguidor de Cristo. Nós precisamos ter na consciência, ter em mãos, ou seguimos a Bíblia como igreja, ou seguimos a Bíblia, ou seguimos religião. Quem você está seguindo? Se está seguindo
a Bíblia, as Escrituras, ou você está seguindo religião? Religião são muitas religiões. As comemorações, as festividades, as tradições, qual é o título e qual é o assunto esta noite? É tradição. Tradição. Amanhã nós já temos a partir do amanhecer, já vai começar a dar início a uma tradição do mundo, a tradição brasileira. Aí o pastor te pergunta, o vaso, ô irmão, o pastor, o doutor mestre, eu te pergunto na graça e misericórdia, você faz parte dessa tradição no Brasil? Você faz parte dessa tradição no Brasil, ou você faz parte das Escrituras Sagradas? Aleluia! A quem você pertence? Você pertence a César ou você pertence a Cristo? Quem é teu rei? É César? Quem é teu rei? Ou é Cristo? Porque o meu rei é Cristo. Eu dependo de Cristo. Por mais que eu estou no Brasil, mas o Brasil também não é de César. O Brasil é de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Rabá, choreba. Decide, Brahma, choreba. Decide, glória a Deus. Decide, igreja. Decide, igreja. Aleluia, Rabá, choreba. Decide, igreja. Nação, igreja. A quem servir. Aleluia, Rabá, show. A quem vai servir. Decide, igreja. Se vai servir até o final a Cristo, ou se vai servir aos deuses, aos ídolos no mundo, principalmente no Brasil. Rabá, show, reba. Decide quem vai servir. Aleluia, Rabá, show, reba. O desafio que Elias desafiou os profetas de Baal. Ramá, show, reba. Elias chegou entre a nação de Israel, aos cuidados, ao governo, glória a Deus, aleluia, do rei Acabe. Elias foi e perguntou, aleluia, vocês param de cochear, vocês estão cocheando em dois pensamentos, vocês param de cochear. A igreja, os crentes do Brasil estão cocheando em dois pensamentos. Para de cochear, decide de vez. Ramá, chorepa, decide de vez. Aleluia. Josué, quando assume também a liderança, o governo, aleluia, glória a Deus. Josué capítulo 24. Josué chega, reúne aquele povo para fazer uma nova aliança, aquela nação dos hebreus. E Josué pergunta para eles, fala, olha, a partir de hoje, aleluia, a partir de hoje eu decido, eu estou cansado e decido a partir de hoje, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decide, nação, a partir de hoje, é decisão. A igreja que está no Brasil, os crentes do Brasil, precisa, aleluia, precisa tomar decisão certa, decisão correta, porque está cocheando, a igreja cocheia dos dois lados, a igreja cocheia dos dois lados, é crente só cocheando, ele ainda não decidiu se ele fica à direita ou se ele fica à esquerda, está dividido. Querido, Deus não aceita divisão. Deus não aceita divisão. Ou você decide ser da direita, irmão ou irmã, igreja, ou você decide estar na esquerda. Você não pode servir. Mateus capítulo 6, 24 e 25. Jesus deixou o ensinamento para a gente também, para mim também, para a gente. Não podeis servir a dois senhores. Ou há de servir a um e desprezar ao outro. Querido, nós precisamos entender que a Bíblia, que não podemos servir a dois. Temos que servir a um. Ou você serve, igreja, a Deus, os passos de Cristo, as doutrinas de Cristo, o ensinamento de Cristo, ou você serve a César. Decida quem você vai servir, como Josué falou para a nação. Eu, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. A destruição dos cananeus, Deuteronômio capítulo 7, a destruição dos cananeus. Os
cananeus têm que ser destruídos dentro da igreja no Brasil. Ídolo tem que ser tirado, ídolos tem que ser arrancado, aleluia, porque a idolatria está grande. É o que Deus trata. A idolatria dentro da igreja brasileira está grande. Aleluia, é o que Deus fala, está grande a idolatria. Aleluia. E o caminho dos idólatras, diz o Senhor na sua palavra, o caminho dos idólatras é morte, idolatria, adoração a ídolo, Deus reprova. Quantos ídolos vocês, como igreja, já fizeram os cálculos? Quantos ídolos são adotados, venerados no Brasil? Quantos ídolos são ensinados no Brasil? São muitos. Eles não só enxergam Deus, eles não só reconhecem Deus. É muitos ídolos pelo paganismo, principalmente pela Igreja Católica Romana. Aleluia, glória a Deus. Principalmente pela Igreja Católica Romana. Muitos deuses, muitos ídolos. E a igreja no Brasil de Cristo está no mesmo segmento, seguindo. Não quero falar você que não está, que eu vou te provar, irmão ou irmã, ou pastor, que está seguindo por intermédio do calendário, de calendário, segmento, calendário, 2 calendários, muito conhecido, amém? Mundial ou universal. É o Juliano, né? Juliano e o Gregoriano. E é o Gregoriano do Papa, que é utilizado no Brasil, o segmento está nele. Quem criou, quem estabeleceu? Foi o Papa do catolicismo romano. Então vamos entendendo, né? De janeiro a dezembro é só as tradições, as origens desses ídolos, desses deuses. E os cristãos brasileiros estão no mesmo segmento. Toda época e data dessas comemorações, a igreja brasileira está se prostrando, se prostrando. Para baixo, o rei, pá, se prostrando a idolatria, se prostrando. Temos que se prostrar é a Jesus, temos que se prostrar é diante de Deus, não é diante de ídolo. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Versículo 7, Marcos 7, a tradição, verso 7. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos humanos. É o que a gente vê hoje. Hoje dentro das igrejas, nas igrejas cristãs, tem ensinamento, tem doutrina, né? É ensinado pelo governo da igreja, mas quando chegar essas datas e essa época, até os pastores que governam a igreja, o pastoral que governa, se curva diante desses ídolos aqui, desses deuses, como? Observando e guardando essas tradições pagãs. Paganismo, segmento paganismo, tradição pagã. Aqui Jesus reprovou e exortou uma tradição religiosa de doutores da lei, tá? Que fazia parte da religião do judaísmo, e os fariseus, que fazia parte como mestre também da religião do judaísmo. Mas hoje, para a gente hoje, para a igreja de Cristo que está no Brasil, igreja gentil, igreja gentílica, cristão gentil, cristão gentílico, mas que está seguindo essas tradições humanas, está guardando essas tradições, essas festividades, essas comemorações, essas origens, historicamente, desses deuses mundanos, que pertencem ao catolicismo romano. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, amém? Vamos à segunda carta da igreja, aos Coríntios, 2 Coríntios 6. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Deus de poder e glória. 2 Coríntios 6. Aleluia, glória a Deus. 2 aos Coríntios 6, amém? Segunda carta aos Coríntios 6. Louvado seja o nome santo do Senhor. A partir do versículo 14. Amém, igreja? O título fala sobre comunhão. Nenhuma comunhão com os descrentes. Nenhuma comunhão com os descrentes. 2 Coríntios 6, 14. Não se ponha em julgo desigual
com os de crente. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? 15. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Aleluia. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo. 17. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toques em coisas impuras, eu os receberei. 18. Sereis o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas. Amém, igreja? Glória a Deus. 2 Coríntios 6, segunda carta aos Coríntios 6, versículo 14 ao 18. Então, o tema deixa muito claro, amém? Paulo tratando de um assunto tão importante, prazeroso para a gente como igreja, né? A igreja de Cristo no Brasil, né? Nenhuma comunhão com os descrentes. Nós vamos entender, né? Não pode haver comunhão, segundo a Bíblia, né? O crente e o que não é crente. Ou seja, é a mesma forma que em 1